Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. No podcast de hoje, eu trouxe a doutora Magali, que é psicóloga, especializada em psico-oncologia. E eu acho que o mais importante de falar para você é que é uma pessoa por quem eu me apaixonei há 10 anos atrás. Te procurei, te busquei e consegui trazer você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Eu estou encantada de estar aqui com você também. Ô Magali, para as pessoas que não entenderam nada desse início, mas assim, eu falei para você que há 10 anos atrás eu estava dentro da Fundação SECOM, um hospital de oncologia, e me falaram assim, olha, vai ter uma psicóloga que vai vir aqui e vai falar sobre tanatologia, que é o nosso assunto de hoje. Primeiro que eu falei assim, que raios é tanatologia, né? Então, vamos lá. E de repente você entra para dar a palestra e você vira para mim e para o público fala assim, olha, Deus é bom, misericordioso, mas Ele inventou também a morte e a gente tem que aprender com isso, de como lidar com ela. E a partir desse momento, cara, tudo que você foi falando, e eu como médico, foi fazendo sentido na vida. Sabe aquela coisa que você achou que você não procurava? E você foi acalentando o meu coração com alguns pontos de quem novo, trabalhando numa área que é da oncologia, muitos pacientes graves, perdendo muitos pacientes porque tinham cânceres avançados ou uma tentativa de tratamento frustrada. E eu queria dizer para você que naquele momento, além da paixão que eu tive e te cacei depois de 10 anos para você vir aqui no podcast, de saber que você ajuda muitas pessoas. Muito obrigada, muito obrigada. Estou felicíssima de estar aqui. E assim, a morte é um tema que não é muito bem-vindo. Então, assim, quero contar rapidinho para você um projeto que eu resolvi fazer de levar para dentro das escolas educação para a morte. Não se fala sobre fecundação, Sim. Não se fala sobre nascimento, crescimento. Eu achei assim, que seria muito natural levar para uma escola falar também sobre a finitude. E é interessante porque, assim, outro dia eu estava no carro com meu filho e ele falando, e ele parado, quieto, triste. E eu falei assim, meu filho, por que você está triste? Ele falou assim, papai, eu amo tanto você que eu não queria que você morresse. E aí ele falava assim, e o dia que você morrer, o que é que eu faço? E aquilo dali, sabe, aquele impacto que você tem, porque ninguém fala de morte. Exatamente, né? Então, o explicar na linguagem dele, inicialmente era que você vai virar uma estrelinha, depois você volta, tal. Mas ele com 11 anos, ele já começa a ter entendimento. E o sofrimento... Interessante era ver aquele sofrimento tão grande numa criança, de pensar nisso. Eu falo assim, filho, mas não pense isso. Quando o papai morreu, se Deus quiser, vai estar velhinho, você vai ter seus filhos, eu vou ter meus netos, quem dirá meus bisnetos. Então, assim, ainda tem muito tempo para acontecer isso e fica tranquilo, né? Mas eu queria começar nosso podcast perguntando para você qual a importância do ritual da despedida. Antes eu abri um parênteses para falar desse sentimento legítimo do seu filho, Sim. né? Com 11 anos, cognitivamente falando, já está mais maduro, mais amadurecido, ele começa a entender o real sentido da perda. Criança com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, nós conversamos com elas sobre a morte. Nós falamos com elas sobre as perdas, só que elas não entendem o que significa o para sempre. Então, ela acha que um dia, uma hora, vai acordar ou vai encontrar. 11 anos, quando ele olha para você e fala, papai, não sei o que vai ser de mim, ele está tendo um sentimento, uma dor legítima da perda, porque ele já consegue entender o que é ter o papai e como será que é não ter o papai, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, porque às vezes fala, a gente conversa de morte com criança, conversa o quê? A gente conversa de morte com criança e é muito importante que elas saibam o que isso significa, cada qual, de acordo com a sua faixa etária, porque tem a questão do desenvolvimento cognitivo, do entendimento do que se fala. Sim. E daí, quando você me pergunta sobre a importância do ritual de despedida, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e dar uma olhada no sofrimento que foi em Manaus.
como nós sofremos. Não teve nessa cidade uma casa que a morte não tenha passado através da família, através de amigos, através de conhecidos, através de colegas. Então, a morte ela circulou entre nós de uma forma que nos machucou muito, porque não tinha oportunidade de chegar para despedir do seu ente querido. E quando nós falamos do ritual de despedida, nós falamos de um momento muito importante, que é como se eu dissesse para mim mesma, aqui terminou. É como se eu tivesse a oportunidade de dizer adeus. O Covid tira isso de nós. O Covid não nos permite despedir das pessoas. Iam lá para aqueles frigoríficos, depois iam para as funerárias, os carros de funerárias iam ser sepultados com 3 pessoas apenas acompanhando. Então, pensa, alguém da tua família que você ama muito, vocês são 5 irmãos, só pode ir 3. Quem dos 2 que vai ficar? Já começa o sofrimento aí. Né? E depois começa a situação de que eu não tive a oportunidade de dizer adeus. Eu não olhei dentro do caixão. Eu não falei umas palavras. Eu não tive o ritual de missa para quem é católico, ou enfim, de culto para quem não é. Eu não consegui chegar naquele momento e reunir os meus amigos para dizermos adeus. Essa sensação de incompletude traz uma dor imensa e ela vai aparecer lá na frente na elaboração do luto. E daí, quando o luto não é bem elaborado, começam os processos de adoecimento. E essa dor inicial da solidão, que bate muito com que o meu filho estava com medo dessa solidão, como é que se dá e como trabalhar ela? Primeiro, nós precisamos familiarizar o discurso e a conversa em casa sobre a morte. Porque, geralmente, quando fala em morte, a primeira coisa que a pessoa faz é bate na madeira. Sim. Ou então faz o que você falou. Papai vai ficar velhinho ainda, papai vai... E aí a gente alimenta na criança uma esperança que nós não temos como garanti-la. Sim. Né? Porque nós não sabemos se, de repente, acontece Sim. alguma coisa como que nós dois venhamos a morrer. Ou como aconteceu o Covid, e você, um médico, né, que estava ali muito exposto. Então, nós precisamos conversar sobre isso e dizer assim, olha... Do jeito que a gente nasce, um dia todos vamos morrer. Então, a morte, ela não pode ser vista como um fracasso. Então, nós olhamos para a morte como um fracasso, por isso que a gente não quer conversar sobre ela. Porque é como se nós estivéssemos perdendo. Tanto que a gente fala assim, perdi meu pai, perdi minha mãe. Né? Porque a gente olha isso como um fracasso. E não é. A morte faz parte do ciclo vital. E é a única certeza que a gente tem na vida. Pronto, é isso. Né? Exatamente isso. É a única certeza que temos. Outro dia eu até aconteceu um fato inusitado de ir para o aniversário da filha de um grande amigo. Cheguei lá e o pai dele tinha tido uma parada cardíaca, foi para o hospital. E o pai dele acaba falecendo no dia do aniversário de 1 ano da filha dele. 2 dias depois, eu mando mensagem para ele perguntar como é que ele tá, e ele falou que estava com uma dor muito grande. E falou assim, Jefferson, você acha que eu preciso de um psicólogo? Eu falei assim, olha só, o que eu entendo é que você está no luto. Mas se você sente uma necessidade, vá. Porque talvez é uma dor tão grande que mesmo sabendo que é um luto, você precisa de apoio. Você precisa de uma pessoa, porque eu sempre vejo isso, a maioria já nem quer ir para o psicólogo. Tem todas aquelas barreiras que a gente já sabe. Mas se uma pessoa acha que precisa, ela já está precisando há muito tempo. Exatamente. E você sabe como que se mede o tamanho da dor que eu sinto por alguém que eu perdi? Aí alguém fala, e dá para mensurar isso? Dá. Ela é mensurada pela quantidade de afeto que eu investi nessa pessoa durante a vida. Em outras palavras, quanto mais amo a pessoa que eu perdi, mais eu vou sofrer por ela. Porque nesse momento, muitas pessoas estão morrendo. Nós vamos ligar a televisão mais tarde, vamos ouvir noticiários, vamos olhar na internet, vamos ver noticiários de pessoas que morreram. Por que a gente não se afeta? Por que a gente não se impacta? Porque com aquela pessoa, nós não tínhamos um investimento afetivo.
Mas quando nós perdemos um pai, como esse seu amigo, então a dor dele era muito grande, porque ele perde o pai num dia que é muito significativo para ele, que era o aniversário de 1 aninho da filhinha. Então junta tudo, a alegria de ter a filha que faz 1 ano, a tristeza de perder esse pai, junta esses 2 sofrimentos e o coloca no lugar de uma dor muito intensa. E fazendo terapia resolve? Resolve. Tem a psicoterapia do luto, que a gente vai trabalhar especificamente sobre os problemas da perda. Legal. E aí a pessoa vai começar a entender que por mais que eu ame, por mais que eu queira estar com a pessoa, eu não tenho o controle sobre isso. Quando eu entendo que eu não tenho o controle, eu começo, às vezes, a tirar um peso se chamado culpa. Algumas pessoas se culpam. Poderia ter levado antes no médico, poderia ter ido mais cedo, por que eu não atendi o telefonema? Enfim, uma série de outras questões que vem trazendo culpas e outros sentimentos que vão repercutir lá na elaboração do luto. Olha, uma coisa interessante que você estava falando é sobre a culpa. Eu, como cirurgião, e a minha área é oncologia, eu lembro muitos fatos que se repetem e você vai ficando, tendo a maturidade e você começa a entender. Pacientes que chegavam com câncer, às vezes um câncer avançado, que tentou cirurgia, rádio, quimioterapia. Tinha uma coisa sempre interessante. Existia sempre algum familiar que no momento da morte dele chegava, mas numa força de brigar, que não fizeram nada, nananã. Sabe, aquela coisa que te constrangia. E aí, quando você sempre perguntava para a família, sempre era o filho que dava problema, era o filho que abandonou a casa, era o filho que... E você via que eu conseguia enxergar naquele momento que era o sentimento de culpa. Eram sempre... Porque o filho que estava ali, que acompanhou, que entrou no consultório comigo a primeira vez, que eu disse que estava avançado, que ia ter que fazer cirurgia, que a chance de cura era baixa, que tinha que fazer rádio, quimioterapia, existia um processo. Essa pessoa, ela conseguia observar as coisas e aquela que morava longe, que não via, que brigou, que era o filho rebelde, que era aquela que chegava no momento que o pai morria. E aí, isso para mim foi libertador quando eu entendi isso. Que ele canalizava para mim, mas assim, não era para mim, era para ele. Exatamente. Nós dizemos assim, eram os conteúdos dele, ele tinha que soltar. E você estava ali, então foi para você, mas os conteúdos são deles. Porque quando a pessoa acompanha, ela tem tempo de fazer todo o processo de despedida, de perdão, de amar cada vez mais, de estar mais junto, de dar mais carinho. E ela está entendendo que ali não há mais o que fazer. Sim. Quem vem de fora é pego de surpresa e chega e tem essas reações. Que é muito comum, né? E eu lembro outra coisa também, é aquele paciente que está terminal, também que acaba, você já sabe, a grande maioria da família já sabe, mas que existe aquela preocupação, vamos dizer, o paciente já não tem o que fazer, fala assim, não, doutor, faça tudo. Coloque um paciente na UTI, faça de tudo para mamãe e papai. E fala assim, cara, mas já não tem. Existe um momento na medicina, na área da oncologia, que você já fala assim, daqui para frente não temos mais o que fazer. E aí a minha pergunta é o seguinte, neste momento que a gente tá com esse paciente já sem o que fazer e o familiar, aquela descarga toda que a pessoa tem e o luto já começa naquele momento ou às vezes demora para ele entender tudo o que vai acontecer depois? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas elas já começam a entender que esse pai está indo, ou que esse ente querido está indo, nesses contatos com o médico, nessas visitas ao médico, nesse momento que ele está no hospital, que o médico já fala que tem pouca coisa a fazer. Então, muitas pessoas começam ali a entender e já começa o seu processo de luto, chamado de luto antecipatório. Porém, alguns, mesmo vendo tudo isso, têm uma resistência muito grande e falam, não, enquanto tiver possibilidade, eu quero que meu pai vá ficar na UTI, vá ficar entubado, enquanto tiver condição, porque eu acho que em algum momento pode acontecer um milagre.
Tem muita gente que pensa desse jeito, né? E eu vejo desse jeito, não é tão cruel. Porque, assim, eu já passei por casos que, assim, a pessoa tá lá na UTI, tá entubada, o pulmão já não tá funcionando direito porque tá com metástases no pulmão. E existiu uma pressão da família que é aquele... E eu falava assim, que prazer essa pessoa tem de vir uma vez no dia para passar 15 minutos com um ente que você amava tanto e você não está deixando ele descansar. Porque, assim, para mim, lógico, quando a gente vai falar sobre, sobre morte, a gente vai passar... Tem a parte religiosa, tem Sem a parte dúvidas. familiar, tem tudo isso. Então, assim, eu via e eu achava assim, cara, é tão egoísmo, é tanto egoísmo de você ver uma paciente que não tem mais o que fazer e você prender. Você prender porque você acha que é interessante para você. Porque não é para ninguém. Para o paciente que está ali já não tem mais o que fazer, entubado, não vai ter nada que eu possa fazer que vai reverter o quadro dela e ela vai curar e ela vai levantar ali e já vai ficar boa. É o que nós chamamos de morte com dignidade. Sim. É quando eu olho para a situação do meu ente querido e me pergunto como eu gostaria de partir. Numa UTI gelada, sozinho ou sozinha e abandonada afetivamente falando, embora esteja muito bem assistida, ou eu gostaria de estar na minha casa, ouvindo o latido do meu cachorro, conversando com as pessoas ali perto de mim, talvez colocando uma colherinha somente daquele caldo que eu gosto, que dá tanta vontade, mas a pessoa não consegue comer, mas coloca um pouquinho na boca, recebendo carinho, sendo tocada pelas minhas filhas, pelos meus filhos. Assim, o que você gostaria? Né? E daí a gente começa a olhar essa crueldade que nós estamos levando à questão da morte. Porque se nós voltarmos a 2 séculos atrás, nós vamos ver que as pessoas eram levadas para morrer em casa. Tinha o ritual da morte, do morrer em casa. Né? Hoje, os velórios, eles nem em casa vão mais. Os corpos não vão mais para suas casas. Eles têm um lugar específico para ser velado. E eu lembro de um fato que aconteceu comigo, ainda quando acadêmico, tá? Eu estava no Hospital Getúlio Vargas, estava no último ano da faculdade, e uma família tinha um paciente, um pai, que todo dia de manhã eu ia lá para atender ele, e descobriram no final, tinha várias manchas no pulmão, fizeram uma biópsia, pum, câncer. Na verdade era um câncer metastático, já não tinha mais o que fazer. E a família chega para mim e fala assim, doutor, o que o senhor acha que a gente faz para ele? A gente fala para ele que ele está com esse câncer, que já é algo terminal metastático, ou não? E naquele momento eu achei interessante porque, assim, na faculdade de medicina, ninguém te ensina como lidar com isso. E a primeira coisa que eu falei assim, olha, na escala hierárquica, eu sou o aluno, eu estou aqui embaixo. Então, assim, fale com o chefe, com o médico. Falou, não, doutor, olha só, o senhor é a pessoa que todo dia vem aqui, todo dia fala com a gente, todo dia conversa com meu pai. Então, você queria ouvir o que você tem para dizer. E aí, naquele momento, eu falei assim, olha, aí é o que vem de casa. Eu falei assim, olha, respeite ele, fale para ele e pergunte o que é que ele quer fazer da vida dele. Ele ainda tem toda a possibilidade de resolver. Filme, pausa aqui, vamos para lá. 10 anos depois, eu estou dentro do supermercado, entra uma mulher e fala assim, doutor Jefferson, tudo bem? O senhor lembra de mim? Eu falei assim, meu amor, me desculpe, muita gente. Aí ela falou assim, olha, eu sou a filha do seu fulano, e contou essa história. Então, assim, eu era acadêmico ainda. E ela falou assim, olha, eu queria agradecer o senhor. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque quando o senhor falou aquilo, a gente falou pro papai, falou, pai, olha, tá acontecendo isso, não tem o que fazer. Tal. Sabe o que ele foi pedir? Ele falou assim, não tem nada? Não, então beleza. Então é o seguinte, meu sítio da M010, eu quero ficar morando no meu sítio, criando minhas galinhas, meu gado. Toda semana a família levava os remédios, levava as coisas lá, por lá ele ficou e por lá mesmo ele fez a passagem dele. E ela queria agradecer porque, assim, foi o momento onde ele teve a escolha. Isso. É importante essa escolha, não é isso? É muito importante. Quando eu dou o curso ou palestra de tanatologia, eu sempre coloco um slide que diz assim, meu desejo até o fim. Porque eu acredito que nós precisamos dessa autonomia. Não é porque eu estou doente, tenho um câncer,
que eu não tenho condição de decidir o que eu quero. Então, eu posso decidir, sim, onde eu quero morrer, onde eu quero ficar. Claro que vai ver, a pessoa vai estar conversando ali dentro de todas as possibilidades. Mas a pessoa tem o direito de querer estar no hospital ou não. E daí a gente vê Mário Covas, por exemplo, o governador do estado de São Paulo. Quando ele viu que ele tinha um câncer que não tinha mais jeito, ele falou, não, eu vou para casa. Sim. Eu vou para casa, eu quero estar em casa sendo cuidado, não sentindo dores, claro, o mínimo possível, mas eu quero estar em casa. E quando a gente vai falar sobre a importância de estar capacitado já, você capacitar essa família, existe um trabalho que você possa fazer? Vamos dizer, o paciente já está doente, doente terminal, já existe um trabalho onde você até já vou até te perguntar como você veio parar na psico-oncologia e na tanatologia, mas você consegue como psicóloga trabalhar já nesse início quando você já sabe que o fim está próximo? Eu atendi um paciente, nesse momento eu tenho mais 2, que eu chamei a família e disse assim, nós entramos no túnel. Quando nós entramos no túnel, você consegue voltar de um túnel? Não, né? Ou você para, mas está no túnel e você segue adiante. Então, a gente vê pela evolução, às vezes, do diagnóstico da pessoa, do tipo de câncer que tem, enfim. E você entende que a gente entrou num túnel e que a gente precisa, a partir dali, ter outros cuidados. Então, o primeiro passo que eu observo numa família é qual a religião dessa família. Por quê? Porque nós somos um ser biopsico sócio-espiritual. Não dá para mudar isso. Sobre a espiritualidade e câncer em especial, existem vários estudos comprovando que as pessoas que têm uma espiritualidade mais aguçada, que têm uma religião, eles elaboram melhor esse sofrimento e têm uma passagem mais tranquila. Então, primeiro passo, observe se essa família tem uma religião e se essa religião é da maioria da família. Sim. Porque, às vezes, a metade é de uma, a metade da outra e vira um conflito, e né? dá briga, né? Exato. E qual é a religião dessa pessoa que tem o diagnóstico? Porque, a partir daí, nós vamos começar o trabalho, né, de entendimento. Aí vamos entender o que é o ciclo da vida, o início do ciclo e a finitude desse ciclo. E entender que, nesse momento, ninguém está sendo castigado, ninguém está sendo punido, porque a morte é a consequência da vida. Eu nasci, eu vou morrer. Então, não estou sendo punido por isso, estou morrendo porque estou sendo castigado. Não. É porque o meu ciclo de vida termina aqui. Então, a partir daí, a gente consegue juntar essa família e começar a conversar com ela sobre a morte. Quando você falou sobre a visão da morte como fracasso, quando você fala muito sobre esse fracasso, qual é a percepção do paciente? Porque quando você fala isso, o que me vem muito na cabeça é exatamente o que a gente estava conversando antes. Eu tenho vários projetos e a minha vida eu vou levando acelerado. E de repente vem um evento que eu estou me vendo ali, que eu não tenho mais o que fazer e vem a morte. Essa visão do fracasso é do paciente ou da família? Do paciente, às vezes da família e às vezes do médico. Em que situação? Porque nós temos vários tipos de morte. Nós estamos falando aqui da morte de câncer, que é uma morte anunciada. Sim. Mas nós temos uma morte de acidente, que um rapaz de 25 anos saiu, foi para a noite, bebeu um pouco mais e sofreu um acidente, ou nem bebeu, ou nem bebe, mas alguém bebeu e ele é atropelado e morre, como aconteceu com o rapaz do SAMU, aqui em Manaus, passagem de plantão, vem um carro, atropela e o rapaz morre. Né? E o senhor morre, pai de família e tal, enfim. Essa morte, a gente considera como morte roubada. Então, aquela morte que ela rouba a vida de repente. Chegou o seu momento, é ali e acabou. Essa morte é um pouco mais sofrida para o processo da elaboração do luto de quem fica. Então, a sensação de fracasso é muito grande, porque foi um acidente onde aquela pessoa foi vítima. Então, a família tem a sensação de que foi tirado um pai, foi tirado um filho, foi tirado um marido, e que esse homem era produtivo e podia fazer muita coisa. Então, essa família vê essa morte como fracasso, né? Tirou dele, arrancou de nós. Quando nós olhamos para uma família que já tem um paciente que é um paciente de câncer, um paciente de lúpus, um paciente, enfim, que já vem nesse processo de
algumas mortes aos poucos, a morte social, determinadas comidas não pode mais, determinadas coisas, já vem com muitas limitações, a pessoa já não olha essa morte tanto como um fracasso, ela olha como um processo da vida. Sim. Mas na morte roubada ou na morte de uma criança, é muito comum olhar para essa criança e pensar, poderia ser um médico, poderia ser um advogado, poderia ser um grande ou uma grande empresária ou empresário e morreu tão pequeno. Quando você fala sobre esse assunto até da parte do médico, eu vou até te perguntar se é comum você ter médicos no seu consultório como psicóloga ou até alunos, porque assim, eu lembro muito bem que a primeira perda de paciente que eu tive é uma dor imensurável, porque a sensação nós, como médico, cirurgião, oncológico, você tem aquela sensação inicialmente, quando você não tem maturidade, de que você que vai curar. Então você está lá, sabe? Existe uma sensação que é inebriante, que você vai lá e você tira aquela doença com a mão. E de repente no pós-operatório, ou daqui a um tempo, o câncer volta e o paciente morre. Essa sensação de perda, ela vai ter uma mistura desde do egoísmo de você achar assim, poxa, eu achava que eu tinha tirado esse câncer e tinha curado esse paciente, e mal sabe a gente, né? Tão pequenininho pra gente achar que realmente a cura vem da gente. Mas assim, é comum que você esteja no seu consultório médicos, porque ninguém ensina na faculdade a gente sobre a morte. Muito comum. Hoje eu devo ter uns 10 médicos, mais ou menos, lá comigo, embora nenhum por esse motivo, né? Daí só vou abrir uma parênteses assim, para você ficar bem atento. Acho que você não faz muito parte desse time, mas é a turma da sobrecarga de trabalho. Sim. Né? Então, não por esse motivo assim, de fracasso. São médicos que já são 10, 15 anos de profissão, então já entenderam como é que funciona e já sabem que não sou eu que determino o tempo da pessoa, né? Então, eu vou lá, eu vou fazer aquilo que eu aprendi com a minha ciência, porém, não sou eu que vou dar a ele o diagnóstico de vida ou morte. Porém, os estudantes de medicina, que daí também tem alguns lá comigo, esses aí passam por esse momento. A sensação de fracasso, a sensação de incompetência às vezes, né? Como é que pode? Então, eu atendi um médico recém-formado que formou e foi jogado assim, pá, lá dentro de consultório ambulatório de Covid. E ele estava no dia dessa crise de oxigênio. Então, ele olhava para as pessoas, ele via o desespero. Então, assim, ele entrou de licença. Eu disse, não dá. Eu preciso parar, preciso cuidar de mim, porque a minha romântica medicina, não vi nada disso agora. Então, tudo aquilo que eu sonhei, que eu imaginei, que eu idealizei, no meu egoísmo, egocentrismo, imaturidade, eu vejo que não é nada disso. Então, mexeu comigo, eu preciso cuidar de mim. Né? Aí cuidou, enfim, seguiu em frente. Mas a gente sabe que, para cuidar, precisamos ser cuidados. E nós precisamos ter a maturidade que não é ensinada na faculdade, e às vezes a gente aprende a trancos e barrancos, Sim. de entender assim, que quando chega um momento da minha profissão ou da minha atuação, enfim, como profissional, ali deu para mim, por mais que eu tenha dado o máximo de mim. Uma coisa interessante, a gente estava até conversando sobre isso antes. Eu vejo muitos pais que fazem aquele esforço, que querem que os filhos... eu dei o exemplo do meu filho. Ele poderia estar numa sala acima da dele, por causa da idade dele, do mês que ele nasceu. E eu pedi para ele continuar com os meninos da idade correta, ao invés de avançar uma casa, uma turma a mais. E eu vejo no dia a dia alunos entrando na faculdade de medicina com 16 anos. Os pais achando maravilhoso, meu filho é um gênio e tal. E uma vez eu sentei com alguns meninos que entraram na faculdade de 16 anos e eu perguntei assim, qual foi a maior dificuldade que vocês veem que vocês tiveram se vocês se compararem com seus amigos que são mais velhos? Eles falavam exatamente isso, lidar com a morte. Eles não tinham maturidade. Imagina, o menino entra com 16 anos. É um moleque. Um adolescente. Né? Você está entendendo? E aí ele vai passar ali, quando ele passa no quarto período, do quarto para o quinto período, que ele passa na clínica cirúrgica, ele já começa a ir no hospital.
E aí ele se depara com a morte. Ele vai passar lá, vai comigo, vai no leito, pergunta da família, toda aquela história, a gente vai discutir o caso do paciente. No outro dia a gente volta lá, o paciente não está mais. Então, assim, com que idade você observa que existe, se existe também esse padrão, pode ser que não exista, que a pessoa começa a ter uma maturidade maior e aceitar melhor as perdas? Para a gente começar a assim, pensar sobre isso, já entendemos que, legalmente falando, eu sou dono das minhas ações se eu não for emancipado com 18 anos. Sim. Então, a gente já entende que, cognitivamente, 16 anos, eu sou um guri. Uma guria, eu sou um adolescente ainda. Nesse período da adolescência, eu tenho os meus conflitos. E nós sabemos que a questão afetiva, a questão emocional, a questão psicológica, ela é fundamental em qualquer área da sua vida. Então, se eu não tenho maturidade suficiente, se eu estou num grupo de pessoas onde a maioria conversa de uma outra coisa, onde a maioria já está num outro lugar, e eu tento ficar o tempo todo alcançando essas pessoas, eu já vou ter um esforço muito maior para poder chegar no lugar que elas estão. Claro que não são 100% das pessoas. Tem pessoas com 16 anos com uma maturidade fantástica. Mas, na média, não estão preparados para isso, não. São adolescentes ainda. O adolescente... Qual que é o papel do adolescente, geralmente? É um revoltado sem causa, um rebelde sem causa, come demais, dorme demais, as responsabilidades os pais têm que ficar cobrando o tempo todo, porque nesse período do ciclo vital, é assim que acontece. Porém, ele está numa faculdade de medicina, que ele precisa assumir responsabilidades, que ele já vai para um leito com um paciente que está fora de possibilidades terapêuticas, fazendo uma anamnese, vai chegar amanhã, não encontra mais o paciente. Ele não está dando conta de lidar nem com os conflitos internos dele. Ele ainda está acordando o pai ainda está mandando ele acordar de manhã cedo. Filho, está na hora de ir para a faculdade. Nem isso ele ainda conseguiu e está lá na frente. Sofre um pouquinho, viu? Sofre um pouquinho. O luto, qual é o momento que eu posso pensar, Magali? Quando a gente vai falar sobre luto, eu sei que eu dei o exemplo desse grande amigo que perdeu o pai. A gente sabe que existe um tempo do luto, mas a partir de que momento eu vou falar, cara, esse luto é patológico, isso aqui já é uma doença instalada. Como é que eu posso pensar nisso? Então, inclusive, a questão do luto patológico hoje é uma nomenclatura que nós estamos evitando um pouco, né? Porque quando a gente fala da patologia, a gente está falando de uma questão de adoecimento. Então, hoje, o luto patológico, que era dito antigamente, hoje nós usamos como luto complicado. Nós temos aí 6 meses que a gente considera plenamente normal esse sofrimento. Nós chamamos atualmente, tem uma nova nomenclatura que se chama modelo dual do luto. Que é aquela situação que você tem hora está bem, está tudo bem, é isso mesmo, a morte faz parte da vida, e você tenta racionalizar as suas emoções, e tem momento que você não consegue, você se entrega a ela de noite chorando, ou quando você se senta à mesa, toca uma música. Então, nesse modelo dual do luto, é um modelo, eu vou botar entre aspas, mais saudável de se viver. Porque eu consigo sofrer, mas eu também consigo entender. E o sofrimento, na medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo e vai acomodando dentro da pessoa essas emoções. Quando tem um ano, até um ano, melhor dizendo, até um ano depois que a pessoa faleceu, nas datas comemorativas ainda serão muito doloridas e é muito significativa para quem perdeu. Exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, aniversário da pessoa. Então, nesse primeiro ano ainda vem com muita dor. Depois disso, já começa a acomodar, as pessoas já começam a entender essa perda. Não que esquece, mas a dor começa a virar saudade e lembrança. E daí nós começamos a dizer que esse luto está elaborado, ou seja, as emoções estão acomodadas. E como trabalhar? Eu tenho um grande amigo que o pai dele faleceu. Ele estava brigado com o pai. Então, o pai tinha separado da mãe, tinha um segundo casamento, que ele não lidava muito bem com a nova cônjuge do pai. E acabou brigando com o pai por causa de uma terceira pessoa. E vem o falecimento do pai. Sei lá, acho que faz mais de 10 anos. E a vida dele está agarrada
A morte do pai é onde a gente vê no Instagram, vai e volta, foto com o pai. E para quem conhece toda a história, você vai entender assim, cara, ainda não largou, ainda não parou. A partir desse momento, o que que a gente faz? Olha, eu vou dizer para você que ele precisa urgentemente de terapia. Porque na terapia nós temos algumas técnicas, uma delas, inclusive, chamada de cadeira vazia, onde eu coloco uma cadeira no meu consultório e naquele momento você faz uma catarse. Eu vou induzir você para que você possa conversar e colocar para fora toda aqui essa angústia, porque tem uma angústia reprimida aí. Sim. Essa angústia precisa ser explorada, precisa ser, desculpa a palavra, mas vomitada. Quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, a gente precisa botar para fora de um jeito ou do outro. Sim. Né? Então, as nossas emoções também. Então, quando elas ficam ali, elas não são bem digeridas. Então, ela fica trazendo essa indigestão emocional. Então, ele vai precisar passar por um psicólogo para entender que, independente dele estar de bem ou de mal do pai, esse era o momento do pai. Né? Então, não tem a ver com você. Entender assim que eu não sou tão importante ao ponto de poder determinar estar bem ou não com a pessoa para ela poder morrer. Então, primeiro começa desse lado. Entender primeiro qual a religião, enfim, tudo Sim, isso, né, sim. faz parte. E depois começar algumas técnicas da psicoterapia do luto, onde ele vai se esvaziar dessa dor e deixar espaço para a lembrança e para a saudade do tempo que eles viveram bem. Né? Porque nem sempre você consegue viver o tempo todo bem com uma pessoa. Nós também amamos e odiamos, né? O Sim. ódio é um sentimento como o amor. Para muitos, até muito mais presente do que o amor. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Magali, já na sua experiência, nos anos que você tem dentro da psico-oncologia, eu falei para você até, você disse que ainda não tinha visto, mas até para quem está nos assistindo, eu recomendo um vídeo que é da Ana, eu não lembro se é Ana Cláudia ou Ana Paula Quintana Arantes, ela falando sobre um livro de uma enfermeira que trabalhava no hospital oncológico, falando sobre o processo dos pacientes terminais, das ressignificações, e ela perguntava muito assim, o que lhe faz falta? Se você não estivesse aqui agora, você pudesse voltar atrás, o que você mudaria? E aí eles vão falando muitas coisas. O que você já viu em leitos de morte de pacientes de falar para você o que eles mais sentiam falta? Presença de pessoas, sejam elas marido, filhos, as pessoas, os seres humanos, assim, daquilo que eu posso fazer com você que me custa tão pouco. Eu fui na Fundação Secom atender uma moça, ela tinha uma filha de 4 anos. E ela já estava, assim, mesmo terminal, tanto que no outro dia ela foi a óbito. E ela começou a falar para mim. Ela falou assim, hoje a minha filha está indo para a escola. Eu falei, tua filha está indo para a escola hoje? Está. Sabe o que eu queria, doutora? Eu queria estar em casa, arrumando a minha filha, colocando o caderninho dela na mochila, arrumando a lancheira. E ela foi vivendo todo aquele passo a passo. Eu permiti que ela vivesse aquele momento de pensar, de arrumar essa filha, de mandar para a escola. E ela falou, meu maior sonho é estar na formatura do ABC dessa minha filha, no ensino médio, formatura de faculdade. E eu olhava para ela e sabia que eram tão poucos os dias que talvez ela ia ter de vida, que isso não seria possível. E daí eu olho para mim, talvez você agora olhando para você, fala, poxa, quantos dias nós ficamos estressados, brigando com os nossos filhos, porque a mochila não estava pronta. Porque eles acordaram tarde para ir para a escola. E essa mãe, no leito de morte, ela só queria, nesse dia, ter a oportunidade única de arrumar essa filhinha, na época com 4 anos, para o seu primeiro dia de aula. Então, são as coisas que não têm preço. Eu não consigo mensurar para elas um preço. Elas são de um valor tão inestimável que a gente não dá conta de olhar e dizer assim, não, mas eu tenho um dinheiro no banco, então eu vou fazer isso. Não, nessa hora não significa absolutamente nada. Você falando, eu cheguei a chorar. Eu passei muito tempo na Fundação Secom e 2 casos me impactaram muito. O primeiro era uma criança que ela tinha um câncer e que eu era plantonista nessa época. E que eu lembro muito bem que
eu chegava no plantão 7 horas da noite e aí me chamaram, falaram assim, olha, o paciente, acho que era Vitor o nome dele, falou, olha, o Vitor tá lá em cima, ele tá com muita água na barriga e a gente queria que o senhor fosse lá para tirar esse líquido da barriga, a gente chama de paracentese. E eu lembro que eu entro, e olha que eu não tinha filho ainda nessa época, e aquela criança já terminal, falando assim, tio, por favor, tira a água da minha barriga que eu não aguento, eu queria dormir. E aí eu chego lá, poxa, tá tudo bem, cara, vamos lá, vamos descansar, pega todo o material, tal. Imagina, cara, furar a barriga dele toda furada. E começa a sair aquele líquido. E aí a barriga vai desinchando, ele vai conseguindo respirar e ele dorme. E depois de muito tempo eu vou descobrir que tem um grande amigo que agora vai abrir um consultório comigo, que ele falou que ele desistiu da cirurgia oncológica exatamente por causa dessa criança, porque ele não soube lidar. Então, assim, a perda, quando a gente vai falar a perda do luto, e é isso que eu vou chegar contigo, criança, cara, pra gente é difícil. A gente pode ser feito, sabe, na raça. E às vezes eu vejo um paciente que é mais idoso, principalmente, teve uma vida, teve filho, pôde curtir, mas, cara, criança é uma coisa tão difícil para os pais. Eu não quero nunca nem ter passar por isso, que ninguém quer fazer ao contrário, né? A expectativa é que vão primeiro os avós e os pais, depois os filhos. E impacta até quem está na área de saúde. Então, para mim, até hoje, quando eu lembro dele, eu não consigo não chorar, porque eu levo na cabeça. E descobri que um amigo desistiu, falou assim, chegou na residência e falou assim, entrego aqui, está aqui meu documento, não venham mais. Eu não soube lidar e não quero saber lidar. Quando morre uma pessoa que é idosa, uma pessoa que tem uma certa idade, você consegue olhar para trás e fazer uma retrospectiva da vida daquela pessoa. Ela tem uma história, ela conseguiu construir uma história, por pequena que fosse. Quando morre uma criança, morre a possibilidade do vir a ser, morre o sonho, morre a esperança. Por isso que dói muito, por isso que nos impacta muito. Porque quando você faz uma retrospectiva, é como que se a vida não tivesse dado a essa criança a chance de viver. Uhum. E isso mexe muito conosco, porque rouba dessa criança, é a história da morte roubada, Sim. né? Porque rouba dessa criança a vida, rouba dessa criança a possibilidade do vir a ser. E isso nos machuca muito, nos impacta muito. E aí chega nessa segunda história, que era o seguinte, eu volto para Manaus, tenho filho, volto para a Fundação SECOM, e aí entra no meu consultório uma criança com câncer no olho, que já fez os tratamentos de quimioterapia, não tinha mais o que fazer, e a oftalmologista falou assim para mim, olha, ele vai com você porque eu quero que você tire o olho dele. E, de novo, eu falei, poxa, só que dessa vez, até o dia da cirurgia dele, todo dia eu ia botar meu filho para dormir e olhava e ele era parecido com meu filho, da idade do meu filho, e esse sofrimento já vinha antecipado. E eu entro na cirurgia, tenho residentes meus, professor, eu posso operar? Eu falei assim, não. Esse menino eu vou operar como se fosse o meu filho. Vai ser a melhor cirurgia que eu já fiz na minha vida. Porque esse menino, eu não posso perder ele. Então, assim, não só a cirurgia, porque era uma cirurgia teoricamente mais simples, mas toda uma parte oncológica onde eu queria uma perfeição porque eu não queria perder. E aí, e não perdi, graças a Deus. Deus estava nesse momento e a gente sabendo que é Ele quem manda em tudo. Mas você entende que sempre é muito difícil. Criança, quem trabalha com oncologia, a gente reza todo dia para que não entre uma criança. Ou quando entra uma criança, a gente não quer que seja nada com ela. O pai ou a mãe, mas que não seja com ela. E daí vem a questão do preparo, né? Uhum. Porque se nós não temos o preparo, isso vai impactar tanto você que você vai chegar em casa desgastado, que você vai chegar em casa acabado, que você vai chegar em casa triste,
que às vezes você perde a alegria de viver. Né? Eu atendi não, eu fui supervisora de uma acadêmica, quando eu também estava na faculdade dando aulas, que ela foi na Fundação Secom para fazer... Ela me via dando aula, eu dava aula de psicologia hospitalar, então ela ficou encantada. Assim, eu quero fazer o estágio. Aí ela foi para a Fundação Secom, tipo segundo semestre, por volta de mês de agosto. E daí, quando foi setembro, mais ou menos, ela pegou um resfriado muito forte, se afastou. E quando ela voltou próximo ao Dia das Crianças, era mais ou menos final de setembro, voltou próximo ao Dia das Crianças. E nesse início, ela tinha atendido 3 crianças. Então, ela procurou saber o que podia levar para o hospital, que tipo de brinquedo para eles, que não tivesse poeira, que não tivesse alergia e tal. Comprou os brinquedinhos, aí ela chegou lá e perguntou. Aí vou inventar os nomes, tá? Chegou lá e perguntou, cadê a Mariazinha? Não, a Mariazinha, ela morreu. Cadê o Joãozinho? Não, o Joãozinho morreu anteontem. E cadê o Pedrinho? O Pedrinho está lá no necrotério. Ela saiu de lá arrasada. Ela só não perdeu o estágio porque ela ficou lá trabalhando no setor administrativo e hoje ela é psicóloga organizacional. Ela chegou para mim e disse, não dá para mim. Eu entendi que com a morte não tem diálogo e eu não consigo conviver com nada que eu não consiga dialogar. Agora, eu vou chegar a uma coisa que eu acabei de lembrar. É a forma que as crianças lidam com luto. A perda. Eu, dentro do Hospital do Câncer de Goiás, não tinha filho. Todas as crianças que tinham no hospital, que era da minha área, eu operava. Então, assim, olha, Jefferson, tem uma criança lá, o pessoal que apareceu, ia lá, via, voltava para o doutor, tem que operar, a gente ia operando. E eu operava, eu gostava de operar as crianças. Porque eu não tinha filho. Eu acho que quando você tem filho, você fica diferente. Mas eu lembro muito bem de uma vez que eu fui lá para dar um parecer, para ver uma criança. E eu chego e a criança não está no leito. Aí eu falei assim, cadê a criança? Aí falou assim, olha, eles estão se despedindo de uma outra que acabou de falecer. E eu achei tão lindo aquilo, porque assim, o momento da perda, quando a gente tem da morte, nós adultos, a gente ressignifica muita coisa. Vem a história passada, vem aquilo que se você está bem ou não com a pessoa que já foi, se você não via mais e de repente, putz, eu devia ter visto mais, eu perdi o time. Estavam eles todos felizes do lado da criança, fizeram a oração, bateram palma e se despediram. E eu falei assim, cara, mas como é que elas podem estar felizes? Entendeu? E o entendimento delas era que aquela criança teve tanto sofrimento que elas entendiam que ela estava indo para um lugar melhor. Que ela não ia sofrer mais do que ela estava sofrendo. Como é que é essa diferença da criança para o adulto, para lidar realmente com a perda? Nós adultos, nós já trazemos um estigma da morte. Já trazemos a morte como fracasso, como algo ruim, como algo que, de repente, poderia ser evitado. A criança olha para a morte de uma forma diferente. Aí, de novo, vai depender da faixa etária. Mas ela olha para esse procedimento de uma forma diferente. As crianças que estavam lá se despedindo, certamente, faziam parte desse grupo que tem câncer, que está passando por um sofrimento, que viu o coleguinha deitadinho na cama, que não queria mais levantar, que estava quietinho, que não queria mais comer. E daí você começa a conversar com essas crianças e elas sabem. Uma criança, quando tem uma doença, ela sabe, se você conseguir se comunicar com ela, ela vai entender o que é o processo da morte e que não é algo ruim. Assim, todos nós temos um tempo. Eu, por exemplo, eu conto a história da florzinha. Né? Eu falo que tem flores que elas nascem e ficam botões bem pequenininhos e daí elas morrem assim, pequenininhos. Tem outras que ficam botões maiores. Tem outros que começam a abrir e não termina o seu processo. Tem outras que se abrem e morre ainda toda linda. E tem umas que se abrem todas, e aos poucos as pétalas vão caindo, 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 que a gente vai falando do ciclo vital. E elas conseguem entender através de parábolas, através de histórias que a gente vai trazendo, e elas não têm o estigma da morte, que nós já temos. Né? Nós já temos um estereótipo, a gente já temos conceitos e pré-conceitos sobre a morte. Elas não têm ainda. Então, elas lidam com mais facilidade. E quem é que você vê que chega no final da vida e que morre tranquilo e realizado? Olha,
Teve um paciente na Fundação SECOM, que eu não me recordo o nome dele de jeito nenhum, mas ele era um senhor que ele tinha... ele estava acomodado. Não era um homem que teve sucesso, não. Ele teve suas frustrações na vida, nunca conseguiu ter o que queria, mas naquele momento ele estava em paz, ele entendeu que era o momento dele. Então, ele conseguiu falar com os filhos, ele conseguiu pedir perdão para as pessoas que ele achava que deveria pedir perdão, ele conseguiu ter o padre ali perto dele para poder fazer uma reza, enfim, ter um momento lá com o padre. E aí eu cheguei com ele, logo de manhã, foi meu primeiro paciente. Quando eu entrei, ele estava lá, assim, todo pálido, os olhos já sem brilho, e eu falei, falando muito baixinho, aí eu olhei para ele, bom dia... Né? Vim visitar aqui como é que está, como é que nós estamos hoje, como é que amanheceu, está com dor, não está com dor. A gente não vai perguntar se está bem, porque a pessoa não está, né? Internado certamente não vai não estar. Tá. E aí ele falou assim, está chegando a minha hora, doutora. Está chegando a minha hora. Eu falei, e você pensa que essa hora está chegando assim, como? Hoje, amanhã, depois? Como é que você pensa sobre isso? O que dá para fazer ainda? O que você precisa fazer ainda? Ele falou, nada. Aí levantou a mão dele assim, aí eu fui lá e segurei na mão dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, talvez você seja a última pessoa que eu vá ver. Aí eu olhei para ele e falei, quer que eu passe um batom? Ou tá bom assim para partirmos juntos? Aí ele deu assim mexeu aqueles lábios assim, tá bom assim, falou baixinho. Aí eu fiquei lá um pouquinho com ele, conversei mais um pouco. No outro dia, ele faleceu. Então eu entendo que essa pessoa morreu com uma certa tranquilidade. Mas de um modo geral, as pessoas que não morrem tranquilas são as pessoas que têm muitas frustrações, são as pessoas que se sentem injustiçadas. Geralmente, Jefferson, quem não está de bem com a vida não consegue estar de bem com a morte, em momento nenhum. Porque tem pessoas que são eternas insatisfeitas. Elas querem isso, elas querem aquilo, e elas não estão nunca plenas. Elas nunca voltam para o ser. Elas são muito voltadas para o ter. Então, as pessoas que são mais ambiciosas, as pessoas que não cuidam muito de si mesmas, elas geralmente morrem insatisfeitas, porque elas têm a sensação de que elas não fizeram tudo que podiam fazer. A pessoa que é voltada mais para si mesma, ela entende que esse é o momento dela. Então, se eu não fiz, é porque não era para eu fazer. Então, o que eu tenho que fazer agora? Estar perto dos meus filhos, conversar com as pessoas que eu amo, acertar as contas com algumas outras pessoas. E ela dá conta de fazer essa passagem mais tranquila. E quando eu perguntei para você, eu lembro muito de um fato que tem um grande amigo, hoje em dia se tornou um grande amigo, chama André Pellegrini. Ele é nutricionista, ciclista, e ele mora em São Paulo. E ele veio a Manaus. E quando ele veio a Manaus, eu tirei uma terça-feira de manhã e falei para ele, André, vamos nadar no Rio Negro, cara? Tem a chance de nadar no Rio Negro. Ele falou, vamos. Passei, peguei ele no hotel, a gente foi para o Rio Negro. E isso é legal, que eu tenho isso gravado, eu pedi para um amigo, o Ohana, ele subiu com um drone. E terça-feira de manhã, 7 horas da manhã, a gente está dentro do Rio Negro nadando. E aí eu nadei, eu levei uma boia para ele, porque se acontecesse alguma coisa, ele se sentisse inseguro. E a gente para no Rio Negro e segura a boia. Naquele momento eu fiquei pensando assim, eu falei assim, Deus, se eu morresse agora, podia dizer que eu morri feliz, que eu vivi. E é isso que você está falando. Eu acho que quando você vive bem com você, né, com o que você tem... não que eu não queira mais. Eu estou num podcast aqui, exatamente, se eu estou com você, porque eu tenho essa cabeça para não parar e de sempre ter algumas coisas mais... Mas naquele momento eu achei interessante porque eu entendi que assim, o que eu queria fazer... eu estava fazendo, você está entendendo? Eu não estava preocupado em mais um plantão, em mais dinheiro, em mais isso, mais aquilo, não. Eu conseguia me deleitar 7 horas da manhã, dentro do rio, nadando, fazendo o que eu mais queria, que era estar ali fazendo o meu esporte. Então, essa visão de que olhar para dentro é muito mais importante do que olhar e querer o que está fora, não é isso? Tem um pensador... que fala que quem olha para dentro acorda. Então, a gente pensa que quem olha para dentro está parado no tempo, está no seu mundinho dos pensamentos. Não, você acorda para muita coisa. Então,
Então, quando a gente acorda para muita coisa, eu começo a entender que, claro, que enquanto eu tiver vida, eu vou ter projetos. Mas não significa que esses projetos sejam a minha vida. Porque a minha vida são feitas de vários projetos, de várias coisas que eu vou conquistando, eu vou vivendo com a minha família, com a minha profissão, comigo mesmo. Então, às vezes, eu preciso estar em paz comigo, sem estar acomodado. Se você está hoje aqui com podcast, se você está com essa cabeça mil, porque você tem várias coisas para fazer, mas não significa que você não é um homem realizado. Sim. Eu vou para a África agora, dia 28 de julho. Que legal. Numa ação humanitária da primeira caravana de Psicólogos Sem Fronteiras, né? Aqui, parece que aqui do Amazonas legal. Só vou eu, me parece. E aí estão me perguntando, poxa, mas se você morrer lá? E se você vier com doença de lá? Gente, eu estou realizada. Eu vou morrer em algum momento eu vou morrer, né? Então, se for realizada ou realizando algo, que bom. Acredite que eu vou estar plenamente feliz. Então, isso significa o quê? Quando nós olhamos para nós e falamos assim, tá tudo bem comigo. A morte, para mim, hoje não é um problema. Não é. E nem é um sofrimento. Porque nós olhamos para trás, começamos a ver as nossas conquistas, olhamos para nós e começamos a sentir paz com tudo que fizemos. E para a gente terminar até, eu queria falar sobre isso. Quando você fala sobre a satisfação em fazer o que você quer, você começou me falando que você foi apresentadora de TV. Tanto que eu falei assim, pô, me dá umas dicas aqui, aproveita e me dá umas dicas. Você já trabalhou na rádio, e depois você larga tudo e vem para psico-oncologia. O que foi? Bateu a cabeça e de repente mudou a vida. Por que você fez essa mudança toda? Então, eu não sei se foi uma mudança, eu não sei se a questão do rádio está aqui ainda em stand-by, sabe? Mas, assim, teve um momento que eu acho que a psicologia me chamou para esse lugar. Muita gente fala, foi a minha profissão que me escolheu. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas que foi assim, vou fazer psicologia. Comecei a fazer, comecei a me encantar. E aí, eu precisava fazer um estágio e precisava de estar em algum lugar. Comecei uma pós-graduação de psico-oncologia pela PUC. Falei, vou para dentro da Fundação SECOM, e a Fundação SECOM me abraçou muito. E ali eu comecei a viver isso. Falei, eu preciso aprender a lidar com a morte. Porque até então eu não sabia lidar com ela. E essa dificuldade minha em lidar com a morte me fez estudar sobre ela. Então, tem um livro que é assim, A Morte como Companheira. Então, hoje eu tenho a morte como companheira. Por quê? Porque eu vivo sabendo que vou morrer. Eu não vivo como uma pessoa inconsequente sabendo que não vou morrer. Não, eu vou. Só que eu não vivo em função dela, né? Então, a psicologia, quando eu venho para a psicologia, ela me traz essa outra realidade. E quando eu defendo a minha monografia, uma professora me chama e diz, qual a sua necessidade de lidar com morte? Por que você não trabalha com treinamento? Você é tão eloquente. Vai para fazer treinamento, vai fazer psicologia organizacional. Eu olhei para ela e disse, eu não sei, mas eu acredito que não é uma necessidade minha. É um lugar onde eu me encontrei na psicologia. Né? E aí a gente vem caminhando até agora, 20 anos aí. Entendi o que eu falei. E você, por causa dessa soma de você saber falar bem, de você saber articular, foi o que me apaixonou há 10 anos em uma palestra. E que eu lhe falei, quando foi na hora que eu fiz o podcast, eu sentei para escolher pessoas que eu queria entrevistar e assuntos. E 10 anos depois eu me lembro de você, me lembro da sua palestra e eu falei assim, cara, eu tenho que conseguir esse telefone e trazer ela aqui. Para a gente finalizar, eu sempre peço 2 coisas para as pessoas. Um livro e uma música. Qual livro que você lembra assim que você abriu e que mudou a sua cabeça ou fez a diferença para a sua vida? O livro chama-se A Morte e o Morrer. Porque é um livro de Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, que ela começa a estudar como é que nós estamos nesse momento de finitude. Então, ela começa a entender os processos de negação, de raiva, até de barganhas, até chegar na aceitação. Então, quando eu li esse livro, eu falei, é isso. Esse livro marcou muito a minha vida. Claro que tem Arte da Guerra antes dele, né? Sim. Mas esse livro especificamente marcou muito a minha vida para que eu pudesse olhar para a minha profissão desse lugar que eu ainda continuo olhando hoje, né?
E a música, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas é sobre a alegria de viver. Não tem um Epitácio? Acho que é Epitácio que fala... Sim. Tem uma música dele que fala, se eu pudesse, faria mais isso, faria mais aquilo. Então, essa música, todo o curso de tanatologia... Trabalharia menos, amaria mais. Tinha visto o Sol se pôr. Exatamente isso. É essa música que geralmente eu termino o curso de tanatologia com ela. Depois, às vezes, de uma imersão de 2, 3 dias, a gente termina o curso com essa música que eu acho ela fundamental. Magali, muito obrigado, meu amor. Obrigado demais. Eu precisava tanto de você aqui e te agradeço demais. Eu sei que a coisa mais importante, mais cara que você tem é seu tempo. Obrigado por você ter dado esse tempo para mim, viu? Eu agradeço. Gratidão eterna pelo privilégio de poder estar aqui, dividindo o microfone com você, trocando ideias com você, num momento talvez tão pequeno de 10 anos atrás, nos aproxima e nos coloca nesse lugar tão próximos, a ponto de sentirmos emoções juntos e de olharmos para a vida de um outro lugar. Gratidão por tudo isso. Obrigado, são coisas de Deus. Obrigado, até uma próxima. Até a próxima. Beijo.